Um milionário reservou uma lua de mel com sua amante em um resort de luxo. Mas quando descobriu quem era a dona do lugar, ficou paralisado. Deixe seu like e aproveite essa história incrível. O sol queimava intensamente em Palm Beach, na Flórida, como se disputasse espaço com seus 100 nuvens. As águas do Atlântico refletiam uma luz ofuscante enquanto lambiam suavemente a areia branca de Midtown Beach. Em uma pista de pouso privada, afastado da cidade, um jato Gulfstream reluzia sob o sol do meio-dia. Os motores ainda zumbiam, resfriando lentamente. James Whittaker foi o primeiro a descer. Aos 45 anos, exalava o poder de um homem acostumado a ter tudo o que deseja. Alto, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, usava um blazer de linho sob medida, um verdadeiro símbolo de riqueza e controle. Ao seu lado, Chloe, sua nova esposa, descia com elegância de quem treinou cada passo. Aos 28 anos, seu vestido creme abraçava o corpo com perfeição. Cabelo loiro, solto e ondulado, balançava com a brisa salgada vinda do mar. Com o braço entrelaçado ao de James, ela sorria para a câmera do celular, registrando cada momento de sua chegada luxuosa. O ar trazia o cheiro do oceano, misturado ao aroma de camarões grelhados dos food trucks e um leve toque de protetor solar, o perfume eterno do verão da Flórida. Um Escalade preto esperava ao pé da escada do jato. O motorista, bronzeado e vestido com uma camisa polo impecável, abriu a porta com um aceno respeitoso, que James mal reconheceu. Ajustando o Rolex no pulso, um gesto automático de quem controla o tempo, entrou no carro sem dizer uma palavra. Chloe o seguiu, cruzando as pernas com graça enquanto já se posicionava para uma selfie com o mar turquesa ao fundo. Bem-vinda ao paraíso, senhora Whittaker, disse James com meio sorriso, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela com um toque que misturava posse e encanto. Chloe riu, beijando de leve o maxilar dele. Já tô apaixonada por esse lugar, amor. Acho que vou me acostumar rapidinho com essa vida de rinha. Enquanto digitava legendas como vibes de lua de mel e Palm Beach Glam, James mantinha a pose inabalável. Relaxa. Tá tudo sob controle. Reservei a suíte presidencial no Azuri Shores Resort. Vista para o mar, piscina infinita privativa, rosé gelado esperando. Esse lugar foi feito para alguém com meu nome. O Escalade deslizava pelas ruas impecáveis de Palm Beach, passando por boutiques pastel com biquínis de grife nas vitrines, cafés abertos e palmeiras dançando como se saudassem os recém-chegados. O resort surgiu no horizonte como uma pintura, vilas de marfim com telhados vermelhos entre jardins de hibisco, piscinas que se misturavam com o horizonte do oceano. A entrar no saguão, o ar-condicionado os envolveu como um sopro de alívio. O chão de mármore brilhava sob lustres de cristalografia. Funcionários de blazers azuis sorriam com a precisão de quem foi treinado para dizer você pertence a este lugar. James caminhou com a segurança de quem domina cada espaço. Chloe, com óculos gigantes e brincos de diamante, parecia saída de um editorial da Vogue. Ela era tudo que a ex-mulher dele deixou de ser: jovem, linda, submissa e, o mais importante, grata. Whittaker. James Whittaker. Suíte presidencial, anunciou com impaciência, batendo no balcão como quem exige que o mundo gire em torno de si. O recepcionista, jovem, cabelo alinhado e crachá com o nome Ethan, franziu levemente a testa. Só um momento, senhor. James cerrou os dentes. Sua paciência era curta como um fósforo riscado. Já está tudo pago. Confirmei a reserva pessoalmente. Isso é uma lua de mel. Não tenho tempo a perder. Sim, senhor, entendo. Só preciso verificar com nossa gerente geral. Se puder aguardar na sala de estar, resolveremos rapidamente. O incômodo era sutil, mas James sentiu como uma facada invisível. Algo estava errado. Chloe, alheia ao clima, tirava fotos do lustre das poltronas de ratão. Tom Instaurt, murmurava. James sentou-se, os dedos tamborilando no braço da cadeira. O recepcionista fazia uma ligação, voz baixa, quase sussurrada. Nenhum drink foi oferecido. Nenhuma explicação. Nada. Após 10 minutos, ele se levantou, irritado. Qual é a demora? Não vim pra Palm Beach pra ficar sentado. A gerente está a caminho, senhor. Vai atendê-lo pessoalmente. Ótimo, rosnou James, começando a andar pelo saguão, seus sapatos ecoando no mármore. Vamos ver quanto tempo essa gerente vai manter o emprego se continuar tratando hóspedes assim. Foi então que uma porta de vidro se abriu ao fundo. O som de saltos altos contra o chão cortou o ambiente como o início de um filme de suspense. James virou-se.
e congelou como se o tempo tivesse parado. A mulher que se aproximava usava um vestido coral que parecia capturar o pôr do sol da Flórida. O cabelo, preso num coque elegante. Cada passo dela era um comando. A atmosfera mudou. O resort parecia se curvar à sua presença. E naquele instante, James percebeu. Ele a conhecia. Muito bem. O sol brilhava intensamente sobre Palm Beach, na Flórida, pintando o céu sem nuvens com reflexos dourados. As ondas suaves do Atlântico lambiam a areia branca como açúcar, enquanto um jato particular reluzente acabava de pousar em uma pista privada nos arredores da cidade. James Whittaker foi o primeiro a descer. Seus óculos escuros refletiam o mundo como se fosse dele. Aos 45 anos, alto, elegante, com cabelos prateados impecavelmente penteados e um blazer de linho sob medida, ele parecia o retrato vivo do poder. Ao seu lado, Chloe, sua nova esposa de 28 anos, descia com a graça de quem nasceu para ser fotografada. Vestia um vestido creme que destacava suas curvas, enquanto os cabelos loiros ondulados dançavam ao vento. Ela sorria para a câmera do celular, registrando cada segundo da chegada. James mal olhou para o motorista do Escalade preto que os esperava. Ajustou o Rolex no pulso como quem comanda até o tempo e entrou no carro sem dizer uma palavra. Chloe logo tirava uma selfie com o oceano ao fundo. Bem-vinda ao paraíso, senhora Whittaker, disse James com meio sorriso, acariciando o rosto dela com um toque que misturava posse e charme. Já estou apaixonada por esse lugar, amor, disse ela, digitando rapidamente número Lua de Mel dos Sonhos número Palm Beach. James sorriu, confiante tudo sob controle. Reservei a suíte presidencial no Azuri Shores Resort. Vista para o mar, piscina infinita privativa, rosé gelada nos esperando. Esse lugar foi feito para alguém como eu. Palm Beach desfilava diante do Escalade lojas pastéis com biquínis de grife nas vitrines, cafés elegantes, palmeiras balançando como boas-vindas. E então, o resort surgiu como um sonho esculpido, vilas marfim com telhados vermelhos, jardins de hibisco, piscinas que se perdiam no horizonte do Atlântico. Na recepção, ar-condicionado e luxo. James marchou até o balcão com autoridade, enquanto Chloe parecia uma capa da Vogue com seus óculos gigantes e brincos de diamante. Whittaker. James Whittaker. Suíte presidencial, disse ele, batendo no balcão como se o mundo tivesse que correr atrás do seu relógio. O atendente hesitou. Um momento, senhor. James cerrou o maxilar, impaciente. Está tudo pago. Confirmei pessoalmente. É nossa lua de mel. Entendo, senhor. Mas preciso falar com a gerente geral. Se puderem aguardar no lounge. James odiava esperar. Algo estava estranho. Enquanto Chloe tirava fotos do saguão, James sentia a tensão como uma lâmina fria no ar. Depois de 10 minutos, explodiu. Qual é o problema? Que o gerente geral virá pessoalmente. Então, a porta de vidro se abriu. O som dos saltos ecoou como o início de um suspense. James virou e congelou. Elizabeth, sua ex-esposa. Impecável num vestido coral, cabelo preso com elegância, carregando um tablet como uma coroa. James, disse ela com a voz calma, como se tivessem se encontrado por acaso. Que surpresa vê-lo aqui. Bem-vindo ao Azuri Shores. Chloe levantou os olhos, surpresa. Quem é ela? Elizabeth. Minha ex-esposa. Elizabeth sorriu para Chloe. Você deve ser a nova senhora Whittaker. Parabéns pelo casamento. De verdade. Chloe retribuiu com um sorriso tenso. James tentou retomar o controle. O que você está fazendo aqui? Trabalha neste lugar? Elizabeth olhou diretamente nos olhos dele. Eu não trabalho aqui, James. Eu sou a dona. Ela girou o tablet, revelando o logotipo do resort e o nome Elizabeth Harper, proprietária e CEO. Chloe piscou, confusa. Ela é dona do resort inteiro. Exatamente. Elizabeth manteve a voz firme. Mas temos um pequeno problema com sua reserva. Precisamos conversar. Em particular, não tem problema. Tudo está pago. Não tem erro. Elizabeth virou uma página no tablet. Acontece que o pagamento veio de uma conta que, segundo nossos registros jurídicos, ainda está vinculada aos bens do nosso divórcio, que, aliás, ainda não foi finalizado. O quê? Exclamou Chloe, enquanto James sentiu o rosto queimar. Isso é mentira, gritou ele, tentando conter a fúria. Estou apenas protegendo meus direitos legais. Quando você usou uma conta conjunta para pagar essa viagem de luxo, sem minha autorização, isso configura, no mínimo, má gestão de bens. Talvez fraude. James sussurrou,
Ameaçador, você não teria coragem. Já tive, respondeu ela, entregando uma pasta com provas, extratos bancários, e-mails, cláusulas do acordo de divórcio. Sua reserva está cancelada. Seus bens estão congelados por ordem judicial. Chloe recuou. É verdade? James não respondeu. Olhava para os papéis, mãos trêmulas. Por favor, acompanhem o casal até o carro, disse Elizabeth calmamente. E então? Luzes explodiram do lado de fora. Câmeras. Microfones. Repórteres. A mídia estava lá. Tudo cronometrado. Elizabeth virou as costas, os saltos marcando seu triunfo no mármore. James, no centro do saguão, virou o vilão de uma história que nem sabia que estava sendo escrita. A noite caiu sobre Palm Beach, e o Escalade agora levava o casal a um hotel barato longe do luxo. Um letreiro de neon piscava Tides Restin. O cheiro de peixe frito no ar. James desceu, humilhado. Chloe, furiosa, seguiu. O quarto era simples. Sem rosé, sem piscina infinita. Apenas paredes descascadas e um ventilador barulhento. James jogou a pasta na cama. Chloe explodiu. Você vai me explicar o que foi aquilo? É só Elizabeth tentando aparecer. Uma birra de ex-mulher. Chloe tirou os óculos com raiva. Aquilo não foi uma birra, James. Foi uma operação. Ela te destruiu. Você viu os rostos dos funcionários? Eles riram de nós. E os repórteres? Ela orquestrou tudo. James gritou, girando para encará-la. Ela não ganhou nada. Isso é só teatro. Elizabeth nunca teve pulso para isso. Chloe olhou com desprezo. Tem certeza? Porque pelo que eu vi, ela tem o resort, a imprensa, os papéis. Ela te quebrou. Publicamente. E eu? Eu estava no banco do passageiro desse desastre. Silêncio. O ventilador girando. A noite caindo como um véu pesado sobre os escombros de um império desmoronado. Se quiser, posso adaptar isso para narração em vídeo com timing, voz e sugestão de trilha sonora. Gostaria disso. Chloe afundou no sofá, pegou o celular e começou a rolar a tela. A luz do visor iluminava seu rosto como o brilho frio de um palco antes da tempestade. Minutos depois, soltou uma risada amarga, cortante como vidro quebrado. O quê? James retrucou, irritado. Ela tá nos trending topics. Murmurou Chloe, os olhos colados na tela. Sua ex, Elizabeth Slice. Havia um vídeo. Elizabeth, elegante num vestido coral que reluzia sob as luzes do lobby, declarava: nenhuma mulher deveria ver seu trabalho financiar o sonho de outra. A legenda era direta à rinha de Palm Beach. Ética acima de tudo. James ficou paralisado, os olhos fixos no celular, a respiração pesada. Ela chamou a imprensa. Disse em voz baixa, como quem finalmente entendia o jogo. Sabia que eu viria. Esperou eu pisar no resort. E detonou a bomba. Chloe continuava deslizando os comentários, os olhos misturados de raiva e fascínio. A internet estava em chamas. Mulheres aplaudiam Elizabeth como heroína. É isso que quero ser quando crescer, dizia um comentário. Homens a chamavam de vingativa. Mas muitos admiravam sua estratégia. James virou o vilão magnata arrogante que tentou enganar a ex e foi humilhado diante do país inteiro. Até os blogueiros de Palm Beach estão postando sobre ela. Disse Chloe com desprezo. Palm Beach Pulse chamou de a rinha que ensinou como se faz. James desabou na cama. A realidade caiu sobre ele como uma onda na Midtown Beach. Isso não era para acontecer. Murmurou. Chloe soltou outra risada, quebradiça, como porcelana estilhaçada. Não era. Você disse que tinha tudo sob controle, James. Que eu viveria como estrela de cinema. Agora estamos num muquifo que cheira a peixe frito e fracasso. James pulou de pé. Eu ainda sou esse cara. Isso é só um contratempo. Chloe cruzou os braços. Os olhos gelados. Não parece. Parece que sua ex te destruiu. E ao vivo. Já viu quantas visualizações o vídeo tem? Mais de 1 milhão em 2 horas. Ele tentou responder, mas a frieza no olhar dela dizia tudo. Chloe não estava ali por amor. Ela estava ali por status, luxo, por likes perfeitos no Instagram. E agora que tudo sumira, ela também estava prestes a sumir. Eu vou resolver isso, disse ele, tentando soar firme, mas sua voz não tinha mais convicção. Espero que sim, disse Chloe, já indo em direção ao banheiro com a bolsa de grife balançando no ombro. Porque eu não vim pra Palm Beach para brindar com suco num quarto mofado. Assim que a porta bateu, James ligou para seu advogado. Caixa postal. Ligou para o banco. Conta congelada.
Tentou Azul e Chores. Ninguém atendeu. Respirou fundo e discou o número que mais temia. Elizabeth atendeu no segundo toque. Alô, James. Disse ela, com uma calma que cortava mais que grito. Quero falar pessoalmente. Estamos falando agora. Não? Cara a cara. Sem espetáculo. Pausa. O som de ondas ao fundo. Amanhã. 9 da manhã. Meu escritório. Ela desligou. Silêncio. Na manhã seguinte, James acordou com o grito das gaivotas e o cheiro de torrada queimada vindo do bufete do hotel barato. Vestiu sua melhor camisa de linho, amarrotada. Chloe recusou acompanhá-lo. Disse que precisava relaxar com um smoothie na praia. Pago com o último dinheiro que tinha. Não vou correr atrás da sua ex, disse, colocando os óculos escuros. James foi sozinho. O táxi cortava Palm Beach enquanto o luxo ao redor parecia zombar dele. O resort estava deslumbrante sob o sol. Funcionários o cumprimentaram com frieza. Nada disso, Sr. Whittaker. Só mais um homem derrotado. O escritório de Elizabeth era elegante, com janelas do chão ao teto mostrando o mar. Ela o fez esperar, depois apontou para a cadeira, sem dizer nada. Eu vi o seu jogo, começou James, tenso. Isso não é um jogo, respondeu ela, os olhos fixos nos dele. Ele tentou atacá-la com palavras, mas Elizabeth permanecia imperturbável. Você me humilhou. Na frente do país todo. Eu te avisei sobre limites no divórcio. E você ignorou. Achou que eu não descobriria que usou nossa conta conjunta para bancar um anel, uma lua de mel, um casamento com a mulher que me traiu? Ela não foi a razão da separação, gritou ele. Ela foi a prova de que era necessária. Respondeu Elizabeth, firme. James tentou negociar, mas ela foi direta. Assine um termo admitindo o uso indevido de fundos. E aceite uma divisão justa. Você quer me deixar sem nada? Quero apenas o que é meu. Nada mais. Nada menos. James se levantou, furioso. Você armou tudo. Eu me protegi. É o que mulheres fazem quando homens como você nos subestimam. Na porta, ele perguntou. E a imprensa? Foi proteção também? Elizabeth sorriu pela primeira vez. Aquilo foi poder. Ele saiu calado. Do lado de fora, o calor parecia apertar como uma sentença. O celular vibrava sem parar. Manchetes. Memes. Vídeos. Ele era o escândalo da vez. Enquanto Elizabeth reinava como a nova rainha de Palm Beach. Narrador. Gostou dessa história? Deixe seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos capítulos. Cada curtida e inscrição nos ajuda a trazer mais dramas eletrizantes como esse. Se quiser, posso também narrar esse roteiro com sugestões de música, efeitos sonoros e edição para um vídeo de YouTube mais envolvente. Você quer? Chloe afundou-se no sofá, pegou o celular e começou a rolar a tela, a luz azulada iluminando seu rosto pálido. Após alguns minutos, soltou uma risada amarga, cortante como uma navalha no silêncio do quarto. O que foi? Disparou James, a irritação escorrendo da voz. Ela tá viralizando, murmurou Chloe, os olhos fixos na tela. Sua ex-mulher, Elizabeth Slice. Havia um vídeo. Um trecho em que Elizabeth, impecável num vestido coral sob as luzes do saguão do resort, dizia: nenhuma mulher deveria ver o fruto do seu trabalho financiar a fantasia de outra. James olhou fixamente para a tela. Respirava com dificuldade. Ela chamou a imprensa, disse, como quem montava um quebra-cabeça. Sabia que eu viria. Esperou eu pisar no resort. E detonou a bomba. Chloe continuava rolando os comentários. Raiva e fascínio se misturavam em seus olhos. A internet estava em chamas. Mulheres exaltavam Elizabeth como uma heroína, uma lenda, um símbolo de força. É essa mulher que eu quero ser quando crescer, dizia uma usuária. Homens a chamavam de vingativa. Mas até eles reconheciam sua astúcia. James era o vilão da vez. O magnata arrogante que tentou enganar a ex. E acabou esmagado sob os holofotes. Todo mundo tá falando dela. Até os blogueiros de Palm Beach. Olha isso. Chloe mostrou a tela. A rainha de Palm Beach deu troco com classe. James sentou-se na beira da cama. A realidade desabando sobre ele como uma onda violenta. Isso não era para acontecer, sussurrou. Chloe riu de novo. Um som seco, como vidro se estilhaçando. Não era. Você disse que estava tudo sob controle, James. Que eu ia viver como uma estrela de cinema. E agora estamos num hotel fuleiro com cheiro de peixe frito e arrependimento. Eu ainda sou esse cara, gritou James, levantando-se no impulso, o desespero transbordando. Chloe cruzou os braços. O olhar gélido. Parece que sua ex te superou.
Na frente de todo o país. Sabe quantas visualizações esse vídeo tem? Mais de 1 milhão. Em 2 horas. Ele encarou Chloe, mas ela nem se moveu. James sabia ela vivia de luxo, curtidas, status. E agora que seu império ruía, ela o deixaria afundar sozinho. Eu vou resolver isso. Prometeu, a voz firme, mas vazia de certeza. É bom que resolva. Disse Chloe, já se levantando. Porque eu não vim pra Palm Beach pra dormir num muquifo sem champanhe e com ventilador quebrado. A porta do banheiro bateu. James pegou o celular com as mãos trêmulas. Ligou para o advogado. Caixa postal. Ligou para o banco. Contas congeladas. Ligou para o resort. Ninguém atendeu. Por fim, respirou fundo. E ligou para Elizabeth. Ela atendeu no segundo toque. Olá, James. A voz serena, quase calorosa. Quero conversar. A sós. Estamos conversando. Respondeu ela, com um leve tom de diversão. Presencialmente. Sem circo. Pausa. O som das ondas ao fundo. Amanhã, 9 horas. No meu escritório. E desligou. Narrador. Na manhã seguinte, James acordou com som de gaivotas e cheiro de torrada queimada vindo do bufete do hotel. Vestiu a melhor camisa de linho que tinha. Agora amarrotada. Chloe disse que não iria. Tô com dor de cabeça. Vou tomar uns motim na praia. Com o resto do meu dinheiro. E saiu. Sem olhar para trás. James foi sozinho. O caminho até o resort parecia zombar dele. Cada coqueiro balançando como uma lembrança do que perdeu. No resort, os funcionários nem o cumprimentaram. Foi guiado por um recepcionista jovem frio até o escritório da gerência. Elizabeth estava lá, serena, segura, diante de uma vista oceânica que mais parecia uma pintura viva. Ela nem olhou quando ele entrou. Apenas apontou para a cadeira. Eu sei o que você está fazendo. Disse James. Isso foi um teatro. Você me humilhou. Elizabeth não recuou. Eu te avisei. Na época do divórcio. Mas você achou que eu não faria nada. Enquanto usava nosso dinheiro para bancar sua lua de mel com a mulher com quem me traiu. James tentou contra-atacar, mas ela estava impassível. Forte. Inabalável. Quero resolver isso em paz. Sem prensa. Ele disse. Então admita que errou. Assine uma declaração de uso indevido de fundos. E aceite uma divisão justa. Ele riu, incrédulo. Você quer me deixar com nada? Quero apenas o que é meu. Nada mais. Nada menos. Ele se levantou, tenso. Você planejou isso desde o início. Eu me protegi. É o que mulheres fazem. Quando são subestimadas. Na porta, ele parou. E a imprensa? Ela sorriu. Um sorriso pequeno. Letal. Aquilo. Foi poder. Narrador crescendo em tensão. James saiu. O som sufocava. O celular vibrava com notificações. Manchetes. Vídeos. Elizabeth era a nova rainha de Palm Beach. E ele. Um meme. Uma piada. Um exemplo do que acontece com quem subestima uma mulher. Chloe nunca voltou. Sumiu como perfume no ar. Ele viu no Instagram stories de recomeço em Miami. Sorrindo. Como se James nunca tivesse existido. No quarto abafado do hotel, James encarou as paredes rachadas e soube. Elizabeth não só o destruiu. Ela fez isso ao vivo, em cores, e com estilo. Mas seria o fim. Narrador tom final, emotivo e instigante. Gostou dessa história? Deixe seu like para apoiar o canal e se inscreva para acompanhar os próximos episódios. Toda curtida e inscrição nos ajuda a trazer mais dramas reais como esse, com reviravoltas que você não vai acreditar. Ela acabou com ele em rede nacional. A vingança de Elizabeth em Palm Beach. 0 pontos. 0 chance. Não. Murmurou James, a voz falhando como um gemido. Atualizou a página mais uma vez. O coração batia tão rápido que parecia querer escapar do peito. Nada mudou. O desespero invadiu como uma maré violenta, afogando os últimos traços do seu orgulho. Agora, ele era só um homem naufragado num quarto abafado, com cheiro de sal e fracasso. Elizabeth não apenas humilhou, ela o desmontou, peça por peça. Fez isso em público, com a precisão de um artista revelando sua obra-prima no momento exato. James caiu na cama, as mãos trêmulas, os olhos perdidos no padrão de estrelas do edredom. Chloe ainda não tinha voltado. E ele sabia que ela não voltaria. A imagem dela surgiu em sua mente, talvez num bar de cobertura na Cleat Street, rindo com um novo pretendente, ou em Miami, postando novos começos com filtros que apagavam qualquer traço de Palm Beach. Chloe era movida a brilho, luxo, fotos perfeitas, curtidas aos milhares. Assim que o dinheiro sumiu, ela pulou fora. Sem olhar para trás. A raiva apertou seus punhos,
as unhas cavando a palma da mão. Ele não podia perder tudo. Não assim. Não para Elizabeth. Não em Palm Beach, onde sempre se sentia um rei entre magnatas e milionários. Mais tarde, saiu para andar. Precisava respirar. Pensar. As calçadas irregulares o forçavam a olhar para os próprios pés. O sol já tinha se posto. As luzes dos bares à beira-mar tremeluziam em Lakeworth Beach. Casais riam. Crianças corriam atrás de vagalumes. Mas não havia paz para James. Antes de chegar à areia, 2 adolescentes o reconheceram. Ei! Não é o ex da Elizabeth? Gritou um, rindo já levantando o celular para filmar. Vai viralizar. Olha o ex-bilionário. James acelerou o passo, o rosto queimando de vergonha. Outro garoto apontou. Vai pedir desculpa pra ela ou vai correr de novo? Ele correu. De volta para a pousada. Os pulmões queimando. A risada deles ecoando como facadas. Trancou a porta do quarto e puxou as cortinas com força. Escuridão total. Ele não era mais o homem dos contratos bilionários, dos brindes com champanhe em iates. Era só um fugitivo, cercado por olhares e câmeras, preso num quarto que zombava da sua antiga glória. Naquela noite, sem conseguir dormir, James abriu uma cerveja morna da geladeira do quarto. O gosto amargo se misturava ao nó na garganta. Ligou a TV, desesperado por qualquer distração. Mas lá estava ela, Elizabeth Harper, no noticiário local. A nova poderosa de Palm Beach. A âncora, com um sorriso malicioso, anunciava: nunca subestime uma mulher ferida. James engoliu seco. A reportagem mostrava Elizabeth na recepção do resort Azure Shores, serena, mas com os olhos em chamas. A reserva foi cancelada por questões éticas, dizia ela. Na tela, a legenda ícone de superação. James desligou a televisão. O controle caiu da sua mão. O silêncio caiu como uma onda pesada. Ele estava virando piada. Meme. Alerta vermelho para homens arrogantes. Perto da meia-noite, Chloe ainda não tinha voltado. E ele sabia que ela nunca voltaria. O cheiro do perfume dela ainda flutuava no quarto. Uma lembrança cruel da escolha errada. Ele caiu na poltrona, a cabeça latejando, tentando entender onde tudo começou a desmoronar. Elizabeth o avisou que seu orgulho destruiria. Mas ele riu, achando que ela era só uma ex-rancorosa. Agora, as palavras dela pareciam escritas nas paredes. Mas uma chama acendeu por dentro. Se Elizabeth queria a guerra, ela teria. Pegou o celular. Escreveu para um velho amigo, um especialista em imagem de ricos em Miami. Talvez uma entrevista. Um espaço para contar seu lado. Ele não era um monstro. Só um homem que errou. Mas, antes de enviar, parou. E se ninguém se importasse? E se o mundo já tivesse escolhido o lado de Elizabeth? Apagou a mensagem. O desespero voltou com força total. Perto do amanhecer, uma batida na porta o assustou. Levantou-se, esperançoso. Talvez fosse Chloe. Mas era só um entregador. Um garoto magro, de boné, segurando um envelope. Para James Whittaker, disse. Antes de desaparecer na madrugada, James rasgou o envelope com as mãos trêmulas. Era uma intimação oficial. Elizabeth estava processando uso indevido de fundos. Pedia de volta tudo: a lua de mel, o jatinho, o anel de diamantes, o resort. E ainda exigia indenização por danos emocionais. Os documentos eram devastadores. Comprovantes, mensagens, extratos bancários, até prints de conversas com Chloe. Estou te dando o mundo, amor. Elizabeth não apenas venceu, ela o destruiu com classe. Com um sorriso que ele podia imaginar mesmo a quilômetros de distância. James caiu de novo na poltrona, a cabeça entre as mãos. O som do ventilador se misturava ao eco do mar. Pela primeira vez, ele sentiu que não havia saída. O sol da manhã invadiu o quarto pelas frestas da cortina. Pintou o chão de dourado, onde partículas de poeira dançavam como fantasmas. James acordou com o pescoço travado, ainda na poltrona. O gosto amargo da cerveja da noite anterior ainda na boca. Levantou-se devagar. O corpo pesado como se carregasse todos os erros de sua vida. Olhou para a cama desarrumada, esperando ver Chloe. Mas ela não estava. Pior, nada dela estava. Correu até o armário. Gavetas vazias. Banheiro limpo. No criado mudo, um bilhete apressado, escrito como quem fugia. Não foi para isso que eu me inscrevi. Boa sorte, James. Ele amassou o papel com raiva. Mas por dentro era só vazio. Chloe o abandonou. Como ele sabia que faria. O que restava agora? A humilhação pública. As contas bloqueadas. E a vingança de Elizabeth, fria, calculada e implacável. Se quiser, posso criar uma narração com voz emocional,
roteiro para vídeo com cortes visuais, ou até sugestões de título e thumb para viralizar no YouTube. Quer seguir nessa direção? Ela reescreveu a história. Só que agora, James era o vilão. Enquanto a nação devorava cada detalhe do escândalo, Elizabeth brilhava como heroína de um drama implacável. James, tremendo, pegou o celular. Já sabia o que o esperava. O feed de redes sociais era pior do que a noite anterior. O nome de Elizabeth estava em todos os lugares. Stories de influenciadoras da Ota Avenue, postagens de blogs de fofoca, até um TikTok viral com a legenda: "Quando a rainha de Palm Beach mostra que não tá pra brincadeira." O vídeo. Elizabeth, no saguão do resort, com um vestido coral que reluzia a luz natural, voz firme, cancelando a reserva de James por motivos éticos. Os comentários explodiram. Ícone. Ensina a dar esse tapa de luva com estilo. James agora era apenas o ex. Um rodapé na ascensão meteórica de Elizabeth. Ele jogou o celular no sofá, o desespero se transformando em uma fúria fria, como a brisa cortante vinda do mar ao entardecer. Isso não podia terminar assim. Ele precisava contra-atacar. Recuperar o controle da narrativa. Voltar aos holofotes. Abriu o notebook. Ignorou os alertas de excesso negado piscando na tela a cada tentativa de login. Escreveu um e-mail para um velho conhecido, um produtor de TV que já o salvara de escândalos no passado. No rascunho, dizia: Elizabeth distorceu tudo. Usou a mídia para me destruir. Ele seria retratado como vítima de um divórcio cruel, com uma ex-esposa sedenta por vingança e lucro. Mas o destino parecia zombar dele. A conexão Wi-Fi caiu. A tela exibia um ícone de erro. Ele bateu o laptop com força. O som ecoou pela sala vazia. Saiu andando. Precisava de ar. De escapar do peso que esmagava o peito. Foi até um bar simples em Lakeworth Beach. Mesas de plástico, jukebox velha, Jimmy Buffett tocando ao fundo. Pediu um mojito. Sentou-se num canto, tentando se esconder entre turistas e locais sorridentes. Mas os olhares o perseguiam até ali. Uma mulher de chapéu cochichou para o namorado, apontando discretamente: "É aquele cara que a Elizabeth humilhou no resort, né?" James abaixou a cabeça, os dedos congelando no copo gelado. Pagou com as últimas notas na carteira, e voltou a pé para a pousada. O sol do meio-dia queimava seu pescoço como um selo de fracasso. No quarto, tentou dormir. Mas o sono não vinha. Imagens de Elizabeth, frases de repórteres, o bilhete de Chloe. Tudo girava em sua mente. Perto do amanhecer, uma batida na porta. Um entregador jovem, camiseta de surf, boné virado para trás. Para James Whittaker. E sumiu na rua. James rasgou o envelope. As mãos tremiam. Era uma intimação. Formal. Impiedosa. Elizabeth o processava por apropriação indevida de bens. Exigia a devolução de tudo. O jatinho particular, o anel de noivado, o depósito do resort. E ainda pedia indenização por danos emocionais, o suficiente para falir qualquer um. O documento vinha recheado. Extratos bancários, recibos, capturas de tela de mensagens para Chloe. "Tô te dando o mundo, amor." Tudo organizado com uma precisão assustadora. Elizabeth vinha armando aquilo há meses. James leu cada linha, o estômago embrulhado. A respiração rasa. Como ela conseguiu tudo isso? Como a mulher que ele subestimou virou essa estrategista implacável? Tentou ligar para o advogado. Caiu na caixa postal. Ligou para contatos do mercado, amigos de festas em iates, até um primo distante. Nada. Silêncio. Ou recusas. Enquanto isso, Elizabeth brilhava. A mulher que transformou traição em império. James decidiu voltaria ao Azure Shores só para vê-la. Dizer algo. Qualquer coisa. Pediu um táxi. O motorista falava sobre um festival de arte, como se o mundo não estivesse desmoronando. O resort era puro luxo. Piscinas, risos, o som das ondas em Singer Island. Ele tentou entrar. "Nome?" perguntou o segurança. James Whittaker. O guarda checou o tablet e respondeu: "Não autorizado." James tremeu de raiva. "Preciso ver a Elizabeth. Sou o marido dela." O guarda arqueou a sobrancelha. "Ex-marido. E você não está na lista." E então ela apareceu. Elizabeth, vestido branco esvoaçante, flanqueada por assessores, caminhou até um pódio improvisado. Ajustou o microfone e disse, com voz clara: "Boa tarde. Estou aqui para anunciar o futuro dos Azure Shores." James, do lado de fora, sentiu cada palavra como um soco. Ela falou de integridade, de reconstrução, de transformar dor em força. Anunciou uma nova ala do resort,
dedicada a eventos beneficentes, parcerias com artistas locais. Palm Beach se tornaria um polo cultural. Ela não mencionou James. Não precisava. Cada frase era uma flecha. A multidão aplaudia. As câmeras piscavam. James gritou. Elizabeth, mas sua voz se perdeu no mar de aplausos. Uma repórter o viu. Apontou. É o ex-marido. Mix se voltaram. Perguntas como rajadas. Você roubou o dinheiro dela. Por que traiu Elizabeth? Vai pedir desculpas ou acha que ainda tem chance? James tentou se defender. Ela distorceu tudo, mas soava fraco, como alguém se afogando. Correu de volta para o táxi. Suado. Encharcado. Um homem derrotado. Os dias seguintes foram um borrão. James se escondeu no quarto da pousada. As cortinas fechadas. O ventilador zumbindo. O calor grudando como castigo. Elizabeth? Estava em tudo. Talk shows. Galas beneficentes. Comerciais do Azul e Chores. Sorrindo. Triunfante. Ela virou um fenômeno. Enquanto James era só um eco na brisa do mar. Tentou reagir. Mandou e-mails anônimos para blogs de fofoca. Elizabeth exagerou. Foi uma esposa vingativa. Mas ninguém mordeu a isca. Ela tinha o roteiro perfeito. Uma noite, com uma cerveja quente da geladeira quebrada, viu um anúncio na TV. Elizabeth lançaria um livro. Maré alta do fim ao recomeço. Sua trajetória de superação. James riu. Um soco. Ela não só venceu. Ela monetizou a queda dele. No dia seguinte, nova intimação. Audiência marcada. E o advogado dele, finalmente. Se não fechar um acordo, James, você pode perder tudo. E talvez ser preso. Desligou. O coração apertado. Não havia escapatória. Na véspera do julgamento, James foi até a praia. Sentou-se na areia. Descalço. O pôr do sol tingindo o mar de laranja e roxo. Pela primeira vez, não sentia raiva. Só um cansaço profundo. Pensou em Elizabeth e, pela primeira vez, sentiu algo que nunca admitiria. Admiração. Ela não apenas tomou de volta o que era seu. Ela mostrou ao mundo que o verdadeiro poder nasce da coragem de se reerguer. Lembrou-se do que ela dizia no início do casamento. O oceano sempre devolve o que não pertence a ele. Agora ele entendia. Elizabeth voltou com tudo. E ele era apenas o que restou na maré. Se você gostou dessa história, deixe seu like. Comente e se inscreva no canal. Sua interação nos ajuda a trazer mais conteúdos como este. E lembre-se, até os vilões têm um ponto de vista. Quer que eu grave um roteiro com voz ou adicione efeitos sonoros e visuais para YouTube?